Olá a todas. Hoje eu gostaria de falar sobre um assunto que é autoavaliação e essa autoavaliação é extremamente importante para que nós possamos desenvolver a nossa salvação e não só, para que nós possamos crescer como pessoas, amadurecer na nossa fé. É necessário diariamente fazer essa autoavaliação, que eu já vou explicar. Eu vou começar por fazer uma analogia. Há uns tempos atrás, há muitos anos atrás, os computadores, vou falar especificamente dos computadores, eram enormes, tinham ecrãs enormes, ocupavam imenso espaço e além de que eram muito lentos. Porém, com o avançar da tecnologia, cada vez mais os computadores são mais leves, são mais pequenos, são mais rápidos e ocupando menos espaço. Ou seja, houve uma evolução. Com o ser humano terá que acontecer a mesma coisa, porque nós nascemos com uma personalidade e o nosso caráter é formado através do meio onde nós vivemos, pelos pais, pelos pares, pela escola e com os amigos, e isso vai formando uma consciência em nós. Se nós não tivermos uma direção, a nossa consciência, alguém que nos diga o que é certo ou o que é errado, quando somos pequenos, não é formado uma consciência em nós. Então, por isso é que é necessário nós nos autoavaliarmos. Porque a nossa boca muitas vezes diz o que está no coração. E através das nossas palavras, o que é dito, nós devemos nos avaliar para ver o que é que está dentro do nosso coração. Se é luz ou é trevas. Nós temos que avaliar todos os dias, constantemente, os nossos pensamentos. Temos que avaliar as nossas atitudes. Temos que avaliar porque é que eu fico insegura diante daquela situação. Porque é que quando surge um novo desafio, eu fico com aquele receio, com aquele medo, com aquela ansiedade que não vou conseguir? Porque é que quando aquela pessoa me diz determinadas coisas, eu fico furiosa? São este tipo de perguntas que nós temos que nos fazer quando nós detectamos que alguma coisa não está bem em nós. Por exemplo, eu, de acordo com a minha infância, eu sempre fui uma pessoa insegura, ou seja, quando surgia um novo desafio ou uma nova situação que me tirava da zona de conforto, porque a zona de conforto é onde eu me sinto protegida devido a essas inseguranças. Então, tudo que me tira da minha zona de conforto, que exige de mim um novo desafio, uma nova situação, já causava sentimentos de medo, de angústia, de pânico. Então, quando eu comecei a olhar para dentro de mim e ver que isso existia, ou seja, que muitas vezes eu não consegui alcançar certas coisas na minha vida, seja em todas as áreas, por causa dessas inseguranças, eu comecei a olhar para dentro de mim, para ver o que é que estava a originar essas inseguranças, a perceber-me, tentar perceber a pessoa que eu sou, o que é que está dentro de mim, o que é que me leva a ser assim. Foi quando eu comecei a crescer espiritualmente como pessoa. Eu comecei a entender que eu era assim, ou seja, quando surgia um novo desafio, uma nova situação, já causava todos esses sentimentos. E quando eu começo a olhar para dentro de mim todas as minhas atitudes me levam a ter essas atitudes de insegurança. Eu posso melhorar como pessoa. Agora, se eu não olhar para dentro de mim, se eu não me autoavaliar, simplesmente gerir o meu dia de qualquer maneira, ou seja, sem olhar para mim, só estar focada nos outros ou nos meus problemas ou nos afazeres e não olhar para dentro de mim, para ver a pessoa que eu sou, eu jamais irei crescer espiritualmente, jamais irei desenvolver a minha salvação, melhorar como pessoa. Porque eu gosto de olhar, por exemplo, há 4 meses atrás e para ver se eu cresci, se houve uma evolução. E é isto que nós todos deveremos fazer diariamente, sempre analisar-nos, estarmos sempre atentas às nossas reações, aos nossos sentimentos, aos nossos pensamentos, àquilo que nós dizemos, àquilo que nós fazemos. Só assim é que a pessoa
pode crescer espiritualmente, desenvolver a sua salvação e aproximar-se mais de Deus. Era isto que eu queria partilhar com vocês.